Bem-vindos ao canal Matemática Sem Mistérios, com a série Matemática para Todos. Hoje é domingo e, conforme eu disse a vocês, nós vamos fazer a aula sobre propriedade de potenciação. Isso dentro dos números inteiros. Sejam bem-vindos, venham e acompanham a aula conosco. Então, a primeira propriedade que falamos é a multiplicação de potências que tem a mesma base. Nós já sabemos que a base de uma potência é aquela que vem embaixo e o que está em cima é o expoente. Então, o que está embaixo tem que ser o mesmo número em forma de multiplicação. Por isso a gente diz que a primeira propriedade é a multiplicação de potências que tem a mesma base. Então, aqui no caso é A. O que eu devo fazer? Eu tenho que conservar essa base, então ela é A, então eu conservo A, e somo os expoentes. Então, eu vou somar o M mais o N. Essa é a propriedade bem simples. Como exemplo, nós temos aqui mais 10 elevado a 4 vezes mais 10 elevado a 3. Vejam, a base mais 10 é a mesma. É uma multiplicação, então eu, ao invés de calcular essa potência, depois essa potência, eu vou aplicar a propriedade. Então, eu vou conservar a base, que é 10, e vou somar os expoentes, 4 mais 3. Isso nos facilita e nos ajuda a diminuir o tamanho da potência, ou seja, do resultado, para que fique mais fácil fazer as continhas. Por isso, a propriedade surge para poder resolver essa dificuldade. E aí eu posso somar 4 mais 3, 7. Então, a mesma coisa que mais 10 elevado a 7. Se o expoente for um número pequeno, tipo 2, 3, 4, até no caso do 7, dá para calcular a potência, ou seja, o resultado. Se não, podemos deixar indicado o valor, como aqui no caso. Um outro exemplo, menos 7 ao quadrado vezes menos 7. Vejam, quando não tem nada no expoente, a gente já subentende que aqui existe o número 1. E aí eu aplico a propriedade. Eu conservo a base, que é o menos 7, e somo os expoentes, 2 mais 1. Por isso que aqui está 2 mais 1. 2 mais 1, 3. Então, fica menos 7 elevado a 3. Então, se eu quisesse calcular o resultado aqui, eu faria menos 7 vezes o menos 7 vezes o menos 7. 3 vezes. Porque lembrem-se, o expoente indica quantas vezes eu tenho que multiplicar a base. No terceiro exemplo nosso aqui, A vezes A quarta vezes A ao quadrado. Quando não tem nada, nós acabamos de ver que é 1. E sendo letras, muda alguma coisa? Não, até na definição nós temos aqui o formato genérico de letras. E é o que nós vamos fazer. Então, a base eu conservo e somo os expoentes. 1 mais 4 mais 2, olha lá. 1 mais 4 mais 2. 1 mais 4 mais 2, 7. Então, isso é A elevado a 7. E quando é letra, deixa indicado, não dá para fazer continha. A segunda propriedade, se existe para a multiplicação, existe para a divisão. Então, nós temos aqui, como exemplo genérico, a letra A elevado a M dividido por A elevado a N. O que eu faço? Conservo a base e subtraio, quer dizer, é o contrário do que foi feito na multiplicação. A divisão, nós subtraímos os expoentes. Então, é M menos N. Como fica isso na prática? Então, mais 10 elevado a 4 dividido por mais 10 elevado ao quadrado. Eu conservo a base, porque ela tem que ser a mesma, se for diferente não pode. Subtrai os expoentes, 4 menos 2, 4 menos 2, que é 2. Então, fica mais 10 elevado a 2. Posso deixar indicado o valor? Claro que posso. Posso calcular? Posso. Se fosse calcular, o que faríamos? Mais 10 vezes o mais 10, porque eu tenho que repetir a base
em forma de multiplicação 2 vezes. Então, mais 10 vezes mais 10 daria 100. Ótimo. Como ficaria então menos 5 elevado a 8 dividido por menos 5 elevado a 3? Mesma coisa, conservo a base que é o menos 5. Não pode esquecer do sinal, senão fica errado. E subtraio expoentes. 8 menos 3, 8 menos 3, 5. Então, menos 5 elevado a 5. É bem simples assim. Temos uma terceira propriedade aí que eu vou passar agora para vocês. Temos aqui então a terceira propriedade, né? Que diz assim: quando eu tenho uma potência de uma outra potência, o que eu tenho que fazer? Potência de potência, porque eu tenho 2 expoentes, né? Primeiro eu tenho uma potência dentro do parênteses, depois de resolver essa potência, eu teria uma outra potência por causa do expoente que está fora, criando aí uma potência de uma potência. Então, o que eu tenho que fazer? Eu apenas vou conservar a base e multiplicar os expoentes. Então, aqui no caso, eu faço m vezes n. Tá, então como é que fica isso em forma de letra? Mais 3 elevado a 4 elevado a 2. Eu coloquei parênteses e colchetes para separar esses expoentes. Porque se eu não separar, fica 42. E não é. É 4 e 2. O que eu tenho que fazer? Eu conservo a base, diz a regra, e multiplico os expoentes. Então, eu faço 4 vezes 2. Olha lá, 4 vezes 2. E 4 vezes 2 é 8. Então, fica mais 3 elevado a 8. Como eu disse, se quiser calcular, é só repetir o mais 3 em forma de fatores, ou seja, repetindo o mais 3 8 vezes e obter o resultado. Lógico que é um número enorme, né? E a gente não precisa ficar perdendo tempo com isso. Já é tão complicado para poder entender, para que complicar mais, né? Depois, menos 1 elevado a 5 elevado a 7 da mesma forma. Então, potência de potência. Então, o que nós vamos fazer? Conserva a base, que é o menos 1, multiplica os expoentes, 5 vezes 7. 5 vezes 7 é 35, então fica menos 1 elevado a 35. Pode deixar indicado? Claro que sim. E se eu quisesse calcular, o expoente é tão alto, como é que fica? Fica fácil. Por quê? Porque a base é 1. E aí tem uma dica. Quando o expoente é um número ímpar, o resultado da potência vai ser igual ao sinal que está na base. Então é menos. E 1 elevado a qualquer número é sempre 1, porque multiplicar 1 por 1 por 1 por 1 por 1, o resultado é sempre 1. Então, se eu quisesse obter o resultado de menos 1 elevado a 35, o resultado seria menos 1. Tá bom, e se o expoente fosse par? Então, vamos supor que fosse menos 1 elevado ao quadrado. Por exemplo, o expoente sendo um número par, o resultado vai ser sempre um número positivo, não importa o que estiver aqui dentro. Então, o resultado sendo positivo, como é que fica 1 ao quadrado? 1 ao quadrado é 1, porque é 1 vezes 1. Então, o resultado seria mais 1. Ah, então se o expoente é ímpar, sempre negativo quando a base for negativa? Sim. Se o expoente é par, se a base for negativa, o resultado vai ser sempre positivo? Sim, sempre positivo. E aqui tem a lógica da explicação que o número é curto, é fácil de entender, né? Temos aqui que menos 1 ao quadrado é a mesma coisa que menos 1 vezes o menos 1. E nós já vimos que na multiplicação, sinais iguais, o resultado é positivo e 1 vezes 1 é 1. Por isso, mais 1 justificado e explicado para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, coloquem nos comentários e curtam a aula. Acho que já está no momento de vocês demonstrarem a gratidão e o carinho que vocês têm em assistir essas aulas. Se vocês não gostaram, coloquem um dislike. Isso também é a opinião de vocês. De qualquer forma, eu agradeço essa atenção de vocês.
Eu vou passar agora os exercícios para que na quarta-feira a gente possa corrigi-los. Para quem está chegando agora no canal, a aula funciona da seguinte maneira. Domingo eu exponho o conteúdo, colocando alguns exercícios para que eles sejam resolvidos na quarta-feira. Até o momento do exercício, eu aguardo vocês. Pronto, pessoal. Eu esperei o like de vocês e estou aqui agora com os exercícios. Vamos lá. Aplique as propriedades das potências e depois calcule. Mais 2 ao cubo vezes mais 2 ao quadrado. Então, nós temos uma multiplicação. O que acontece, né? De acordo com a explicação. Treinem. E se vocês puderem, coloquem nos comentários os resultados para que a gente tenha uma interação. Além disso, também podem colocar nos comentários o que vocês querem de conteúdo para o aprendizado de vocês. Ou se nessa sequência está satisfatório para o aprendizado. Porque é óbvio, todos os conteúdos serão colocados devagar, gradativamente, para que todos que estão acompanhando desde o início o canal possam entender também. Seria bom você que está chegando agora desse uma olhada, que desde a primeira aula, que foi a aula de potenciação, nós temos aí no canal uma sequência de estudos para o aprendizado de vocês. Bom, menos 3 ao quadrado vezes menos 3 elevado a 1 vezes menos 3 elevado a 0. O que devo fazer? Mais 10 elevado a 5 dividido por mais 10 elevado a 3. Menos 5 elevado a 6 dividido por menos 5 ao quadrado. Potência de potência, ó, mais 10 ao quadrado de novo, mais 2 ao quadrado e ao cubo. Na quarta-feira, iremos corrigir esses exercícios. Obrigada pela companhia de vocês. Não esqueçam, pessoal, curtam a aula para que a gente tenha um retorno do que vocês estão vendo, ouvindo, se vocês estão gostando, e também para que o YouTube entenda que vocês estão procurando esse tipo de assunto e possa recomendar a vocês outros vídeos a respeito desse assunto. Compartilhem a aula para que outros possam também ver, rever a potenciação e as suas propriedades, e inscrevam-se os novos para que recebam, e cliquem no sininho para que recebam notificações de novas aulas. Da minha parte, eu agradeço a vocês. E até quarta-feira.